Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula de hoje falarei sobre o comando onDetectMultiKey. Tá? Então o comando onDetectMultiKey é um comando que permite ativar, ele ativa o funcionamento da entrada de combinações de teclas em um robô. Tá? O que significa isso? Existem comandos que permitem então a entrada de teclado através da execução de um robô na linguagem AI Scripter e você precisa definir. Então quando você define esses comandos por teclado, você precisa ativá-los, você precisa dizer para a linguagem scripter que você quer ativar esse mecanismo de entrada, né? Caso contrário, a entrada por teclado, nesses casos, não funcionará, mesmo que o usuário acione as teclas, tá certo? Eu preparei aqui, nesse mesmo código, um comando que define uma entrada por teclado, né? Ele está mais acima aqui, deixa eu diminuir o tamanho da fonte. Veja então que logo acima eu tenho aqui o comando newDetectMultiKey. Né? Então o comando newDetectMultiKey, que é esse bloco, ó, está definindo esse bloco aqui, ó. Então esse comando newDetectMultiKey, ele define uma entrada por teclado através da combinação de duas ou mais teclas. Tá? Não tem limite para teclas aí. Neste caso aqui eu tenho um bloco que está dizendo o seguinte aqui para o meu robô, né? Dizendo que se o usuário pressionar a tecla Ctrl, que está associada ao código 17 nesse caso, tá? Pressionar a tecla Ctrl mais a tecla Shift, que no caso é o código 16, será executado, será o fluxo de execução do programa será desviado para esta linha aqui, ó, para a linha marcada com este rótulo, ó, vá para outra linha, tá certo? Então, veja que para que isso funcione, né, para que esse comando funcione, né, para que eu consiga realmente ativar a entrada por teclado, para que o usuário possa então pressionar essa combinação de teclas e que alguma coisa de fato aconteça, eu preciso ativar, né, o mecanismo de entrada por teclado que aceita o pressionamento de múltiplas teclas, né, de teclas simultâneas, que é o caso então aqui do comando onDetectMultiKey. Tá? Então nesse caso aqui, nesse exemplo, se eu não definir logo à frente, logo a mais, né, nas próximas linhas, vamos dizer assim, o comando onDetectMultiKey, este bloco de comando aqui que define uma entrada por teclado não funcionará, tá certo? Então, para que todos os comandos de entrada por teclado definidos funcionem, no caso, tá, desculpe, no caso do comando newDetectMultiKey, tá, eu preciso definir o comando onDetectMultiKey. Tá? Então, se eu não definir este comando aqui, ó, onDetectMultiKey, nenhuma entrada por teclado, né, definida com o outro comando, no caso newDetectMultiKey, nenhuma entrada por teclado definida com esse comando funcionará. Tá? Então é necessário utilizar isso aqui, ó, esse comando onDetectMultiKey. Ok? Isso que eu tinha para falar nessa aula. Tá? Então se você, por um acaso, definir, né, uma entrada por teclado com o comando newDetectMultiKey, no caso aqui, e não funcionar, é porque provavelmente você se esqueceu, né, deverá ter se esquecido de declarar o comando onDetectMultiKey, o comando que ativa esse mecanismo, que é esse aqui, ó. Tá certo? Isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Muito obrigado, então, e até a próxima.